Olá, galerinha, estamos aqui de volta. A professora Rosilene, professora de gramática da primeira série do ensino médio do Colégio Santa Rita. Vejamos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da sintaxe do período simples, concluindo, portanto, hoje, nesta aula, o estudo sobre os termos acessórios da oração. Vejamos, nós iniciamos com a sintaxe do período simples, fazendo menção aos termos essenciais da oração. Depois, termos integrantes da oração, onde nós tivemos aí 2 aulas anteriores. E na sequência, para nós finalizarmos a sintaxe do período simples, nós abordaremos características pertinentes aos termos acessórios da oração. Vejamos, na nossa aula de hoje, quando nós colocamos termos acessórios da oração, por que se nomifica termos acessórios da oração? Por que acessórios? Porque eles agregam valores, porque eles trazem novas informações ao conteúdo informativo. Porém, esses termos acessórios, apesar de serem dispensáveis na estrutura básica da oração, eles são importantes para a compreensão do enunciado. Vejamos, antes de nós adentrarmos ao estudo específico de cada um dos termos acessórios, eu costumo partir da premissa que nós poderíamos, através de alguns exemplos, fazer com que vocês compreendam o motivo pelo qual esses termos, apesar de ser dispensáveis da oração, eles podem, de fato, estarem ampliando aí a compreensão do seu enunciado linguístico. E aí eu diria, professor, em que momento eu usaria esses termos acessórios? Olha só, ao construir os seus enunciados linguísticos, as suas construções oracionais, em uma produção textual, de repente você vai precisar sim, e você vai observar a importância que esses termos acessórios, eles possuem dentro dos seus argumentos, lá para o seu texto da redação, por exemplo, a nossa redação do Enem. E aí vamos lá. Partindo dessa questão, observem, portanto, este exemplo, tá? Anoiteceu. Olha só, nós temos aqui uma oração construída apenas com uma expressão verbal. Anoiteceu. Pois bem, ao construir esta oração, ela passa a informação do enunciado, a sua intencionalidade. Professora, anoiteceu. É uma frase, porque ela é constituída e provida de sentido. Ela é uma oração, porque o entorno dela, a construção dela, está basicamente na expressão verbal, que é o termo importante da oração, é a construção em torno do verbo, e é também uma oração formada apenas de predicado. Nós não temos aqui o sujeito da oração. Portanto, esta oração, ela caracteriza-se nos moldes gramaticais como oração sem sujeito. Relembrando aqui alguns conceitos que nós tivemos nas aulas anteriores, presenciais. Nós temos, portanto, uma oração sem sujeito. Por que oração sem sujeito? Temos aqui um verbo que ele está relacionado ao fenômeno, ou a fenômenos meteorológicos, ou a fenômenos da natureza, tá? Nós temos, portanto, ainda esse verbo impessoal, na sua constituição apenas de predicado,
tendo a possibilidade de trazer uma informação completa. Ok, vejamos. Professora, anoiteceu. Informação dada, compreendida pelo meu interlocutor, mas eu poderia, porventura, professora, acrescentar algum outro termo para ampliar esta oração? Posso. Apesar de ser constituída de apenas uma expressão verbal, ela é provida de sentido, esta oração, tá? E aí vejamos, na sequência, eu poderia reescrevê-la no aspecto onde eu posso estar observando. Suavemente anoiteceu na cidade. Suavemente anoiteceu na cidade. Beleza, professora? A senhora acrescentou termos a mais. Ficou legal. Vamos lá. Eu agreguei outros termos à expressão verbal, à oração anterior. 2 termos. Suavemente, tá? E na cidade. Vejamos. Nessa construção agora reescrita por mim, nós observamos que esses termos agregados, eles estão relacionados ao verbo, atribuindo aí ideias circunstanciais. Vejamos, suavemente anoiteceu, uma circunstância notória, de modo, suavemente anoiteceu, o modo como anoiteceu. Beleza, professora? Entendi. Mas eu acrescentei esse outro termo, na cidade. Na cidade, um outro termo que agrega uma ideia circunstancial ao verbo anoitecer, atribuindo aí semanticamente o lugar onde, tá? Anoiteceu. Portanto, esses 2 termos acrescidos ao verbo anoitecer são termos acessórios. E aí eu pergunto, professora, de fato foi agregado aí informações a mais ao conteúdo informativo. E aí nós temos, suavemente é um adjunto adverbial. Fez menção ao verbo, modificando esse verbo, atribuindo aí a ele uma ideia circunstancial, de modo, eu vou ter aqui um adjunto adverbial, tá? De modo. Na cidade, uma outra informação agregada ao verbo, atribuindo, portanto, uma circunstância de lugar, adjunta adverbial de lugar. Mas não se preocupem, galerinha, depois nós estudaremos de forma bem detalhada esses termos acessórios. Esses exemplos é para nós corroborarmos a necessidade ou a importância de nós usarmos os termos acessórios nas nossas construções linguísticas, nos nossos enunciados, ampliarmos nossas ideias, pautadas no discurso, seja ele oral ou escrito. Beleza, professora? Dando continuidade, nós temos aqui, venha comigo. Suavemente anoiteceu na cidade deserta do Planalto. Opa, professora, a senhora acrescentou algo a mais. Ficou beleza, professora, gostei. Vejamos, tá vendo como nós estamos ratificando a importância? Belezinha, vamos lá, galerinha. Suavemente anoiteceu na cidade deserta do Planalto. Vejamos que nós estamos reescrevendo
desde a primeira construção linguística. E nós estamos aqui provando, acrescentando termos, agregando termos, acrescentando valores semânticos para dizer que os termos acessórios, tá? Eles têm sua importância devida. Vamos lá, galera. Suavemente anoiteceu na cidade deserta do Planalto. Vamos lá. Nós já temos basicamente a expressão identificada já nas orações anteriores. Nós já temos suavemente, que você já sabe que é um adjunto adverbial de modo, porque na oração anterior já fiz menção. Na cidade, você também já sabe que é um adjunto adverbial, porque eu mencionei na oração anterior o adjunto adverbial de modo, tá? E basicamente eu quero, aliás, desculpe, na cidade o adjunto adverbial de lugar. E aí vejamos, professora, a senhora acrescentou deserta do Planalto, na cidade deserta do Planalto. E aí vejamos, tá? Nós temos aqui deserta e do Planalto. Gente, esses termos aqui, eles fizeram referência, caracterizando ou determinando um nome. Deserta, na cidade deserta e do Planalto. Nós temos aqui termos acrescidos ao nome cidade. E esse nome é um substantivo. E os termos que eu acrescentei, eles foram importantes sim, caracterizaram essa cidade, tá? Portanto, nós temos o quê? Nós temos esses termos agregando semântica, a cidade, que é um nome, que é um substantivo, esses termos relacionados a nome, que vem junto a nome, nós chamamos de adjunto adenominal, tá? Adjunto adenominal. Olha só, mais adiante nós veremos que termos funcionarão como adjuntos adenominais. Beleza, não se preocupe não, tá, galerinha? Próxima aula nós teremos de forma mais detalhada para vocês. Aqui é para mostrar o quanto essa construção linguística ficou de forma a contento, de forma que eu observei, que acrescentei informações e que de repente trouxe algo a mais para meu interlocutor. E agora eu tive acrescido a cidade deserta e do Planalto. São termos que fazem referência a este nome. E por fim, nós podemos dizer o quê? Na última construção, Fernando, o criador, Fernando Pessoa, o criador de poetas, era português. Vejamos, Fernando Pessoa, o criador de poetas era português. Essa frase poderia ser somente assim: Fernando Pessoa era português, mas eu acrescentei uma informação a mais. Eu disse que ele é o criador de poetas. Então, pensando, se eu acrescentei, esse termo é um termo acessório. E aí, esse termo acessório usado nesse contexto, ele explica o termo anterior, quem é Fernando Pessoa. E aí nós cognominamos ou nomificamos esse termo de aposto. Beleza, tá? Próxima aula, galerinha, nós detalharemos, nós versaremos sobre adjunto adenominal, adjunto adverbial, aposto e, por fim, nós faremos menção ao estudo do vocativo, que não é um termo acessório. Beleza? Olha só, professora Rosilene estará de volta, tá? Abraço, galera. Tchau.